Meus irmãos, com alegria a gente retoma continuadamente o estudo sobre a lei de Deus. Estamos na 7ª parte do 9º mandamento, analisando, vendo, conhecendo os deveres exigidos neste mandamento. No último estudo, só lembrando aos irmãos, nós refletimos sobre os deveres 9, 10 e 11, respondendo à pergunta 144 do Catecismo Maior. O 9º dever apontado no Catecismo é amar, desejar e ter regozijo pela reputação do semelhante. Nós não devemos nos alegrar com a má reputação de ninguém. Nós devemos nos alegrar com a boa reputação. E vimos o exemplo do apóstolo Paulo e de João também. Paulo lá em Romanos manifestando isso, Romanos 1 e 8, na referência bíblica que fundamenta esse dever. Na 3ª epístola de João, no verso 4, ele diz que não tinha maior alegria do que ver seus filhos andando na verdade. E ele fazendo todos conhecerem esse fato. Além de amar e desejar ter regozijo pela boa reputação do semelhante, nós devemos nos entristecer pelas suas fraquezas. Também é o inverso. Não devemos ter nenhuma alegria em ver uma pessoa manifestando fraqueza. Essa não é a visão do cristão. É claro que, mais uma vez, há uma tendência, enfatiza, mas isso tem que ser combatido. Isso precisa ser combatido em nós. É nos alegrar com a fraqueza dos outros. A gente se alegra quando o outro está bem, não quando o outro está mal, quando ele está pecando, quando ele está fraquejando mesmo, falhando naquilo que ele não deveria falhar, sem conseguir ultrapassar barreiras, dificuldades, muitas vezes de própria personalidade, do caráter, vícios, por exemplo. Então, nada disso deve ser motivo de nossa alegria, é motivo de tristeza. Paulo mostrou isso lá, escrevendo aos irmãos de Corinto, na sua 2ª epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Paulo temia, quando retornasse a Corinto, ver os irmãos com vidas desordenadas e ser obrigado a puni-los. E nós vamos ver isso, irmãos, logo no primeiro dever que nós vamos estudar no dia de hoje, um exemplo da igreja de Corinto. É muito interessante, primordial. Por isso que Deus nos deixou esse conhecimento, deixou escrito, preservou essa epístola para nós. Então, Paulo tinha prazer em vê-los bem, não mal. E, além de entristecer, a gente se entristecer pelas fraquezas do próximo, nós devemos encobri-las. Então, amar, nós vimos lá em Provérbios 17, 9, quem ama encobre as transgressões. O apóstolo Pedro também escreveu isso: o amor cobre multidão de pecados. E nós aprendemos o que é esse encobrir, perdoar, principalmente também não divulgar, não dar publicidade. Muito pelo contrário, nós não temos nenhum prazer, devemos ter nenhum prazer em dar publicidade aos pecados, aos erros dos outros. A Bíblia nos ensina a encobri-los. Então vimos isso no último estudo e continuaremos com os demais deveres exigidos nesse mandamento. E o próximo dever que estudaremos é mostrar franco reconhecimento dos dons e das graças que Deus concede ao nosso próximo, em especial ao nosso irmão. Então vamos voltar. Eu disse aos irmãos que ia tratar de Coríntios, Corinto vai ser, aquela igreja de Corinto vai ser um dos exemplos que nós vamos utilizar. Então vamos abrir em 1 Coríntios 1, do 4 ao 5. 1 Coríntios 1, do 4 ao 5. Enquanto o irmão vai abrindo, eu volto a lembrar. Veja o que é que Paulo, nós destacamos antes aos irmãos, que Paulo disse que não tinha nenhum prazer nas fraquezas daqueles irmãos. 1 Coríntios 1, do 4 ao 5. JMSF, leia, por favor. Tu leu certo, João? Paulo estava escrevendo isso mesmo a Corinto. Será que Paulo não errou em a carta? Outra igreja, não foi tal que ele escreveu isso. Espera aí, deixa eu ler de novo aqui. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça,
que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. É verdade, irmãos, que Paulo começa a maioria das suas epístolas com ações de graças a Deus por seus irmãos e ora por eles. Veja o último tipo de oração que estudamos. Lembra que a oração abrangente deve ser variada. A oração variada tem 4 características. Quais são? 4 tipos de oração. Vamos lá, ver se os irmãos estão lembrados das pregações. Primeiro, súplica. Primeiro súplica na sequência. Depois, orações, intercessões e ações de graças. Então, súplicas, orações, intercessões, ações de graças. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ações de graças. Sempre dou graças. O que é que Paulo está dizendo? Que aqueles irmãos foram alvo de todos os tipos de graça de Deus. Eles foram adotados, justificados, perdoados, regenerados e estão sendo santificados pela graça. Cada graça particular do Espírito, como fé, arrependimento, esperança, amor, temor, humildade, abnegação, são dons de Deus, inteiramente devido à sua livre graça, claro, e não à capacidade humana, ao poder humano, ao livre-arbítrio do homem. Por quê? Tudo isso vem através de Cristo Jesus, não é? Agora, certamente Paulo estava dizendo a verdade, não estava, Zaqueu? Estava dizendo a verdade, claro, reconhecendo, olha só, franco reconhecimento dos dons e das graças que aqueles irmãos tinham. Mas, irmãos, era a igreja de Corinto. Porque o apóstolo Paulo passa a primeira epístola todinha. Nós lemos na segunda epístola que ele disse: eu quero ter com vocês, eu quero ir bem, eu quero encontrá-los bem, eu não quero ir chegar e encontrá-los em pecado. Veja, vamos dar uma recapitulada para a gente entender, irmãos, entender melhor esse dever. Olha como é importante. Vamos dar uma recapitulada das exortações que Paulo fez exatamente nessa primeira epístola. Porque as ações de graças vão até o versículo 9, a partir do versículo 10, irmãos. É praticamente só exortação, na carta todinha, até chegar no final. Só tem exortação para aquela igreja, mas Paulo não deixa de reconhecer o dom e a graça de Deus. A gente precisa ter essa visão, a gente precisa ter essa capacidade, e a gente precisa, evidentemente, cumprir com esse dever de enxergar o dom e a graça de Deus na vida do irmão. Olha só, a partir do versículo 10 até o versículo 17, Paulo já está repreendendo os irmãos pelas divisões e contendas que... Não é isso que tem aqui? Rogo-vos, irmãos, olha o versículo 10, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Então ele já disse, um está dizendo que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. E ele fica perguntando se Cristo está dividido. Então havia divisões dentro da igreja. Depois ele adverte os irmãos, isso foi do 10 ao 17, do versículo 18, no capítulo 1 em diante, até o versículo 2, o capítulo 2, versículo 16, ele adverte contra o orgulho na sabedoria humana e exalta a sabedoria de Deus. É outra exortação. A partir do capítulo 3, Paulo está exortando aqueles irmãos contra a imaturidade espiritual, ao ponto de chamar os irmãos de Corinto de carnais. Aí os irmãos pensam, né? Nos dias de hoje, até os dias de hoje, acha que existe crente carnal por conta de... Não, tem crente carnal e tem crente... Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que eles estão agindo de forma infantil por causa dos ciúmes, das contendas. Aí, ele, depois do versículo 18 do capítulo 3 até o versículo 23, ele está exortando a humildade e o reconhecimento de Deus como fonte de crescimento. No capítulo 5, ele manda a igreja aplicar disciplina, porque ele disse que nem entre os gentios estava acontecendo algo como estava se vendo na igreja. Os irmãos tolerarem uma imoralidade tal que um homem estava tendo com a mulher de seu pai. Depois, no capítulo 6, ele admoesta aqueles irmãos por causa que estava havendo litígio entre os irmãos
E esses irmãos não tinham sabedoria para julgar a causa, estavam levando a causa para ser julgada em tribunais de ímpios. Os tribunais compostos pelo governo, que é bíblico, mas isso não faz sentido. Você levar um irmão por uma dificuldade, um problema que você tem, levar para que outros julguem a causa. Por que vocês não resolvem isso internamente? E ele diz, e se a questão está difícil de ser julgada, por que você não toma para si o prejuízo? Qual é o problema disso? Os irmãos de Corinto estão dizendo, como é? Sim, qual é o problema? Mas não acabou não. Ainda no capítulo 6, ele fala contra a imoralidade sexual, fala sobre a santidade do corpo. No capítulo 7, ele orienta sobre o casamento, todo o capítulo 7. No capítulo 8, ele fala sobre a liberdade cristã e a consideração pelo próximo, sobre o comer carne sacrificada a ídolos e não usar a liberdade para escandalizar os fracos. Então, certamente tinha gente que se considerava forte, mas não estava olhando para o irmão mais fraco. Ele estava sendo egoísta, ele não estava entendendo o que significa fazer parte de um corpo, de um todo. Depois, no capítulo 10, ele adverte contra a idolatria e a confiança excessiva. No 11, ele fala no capítulo 11, sobre instruções sobre a conduta. Até os irmãos estavam tendo problemas, tinha uma festa ágape, né? Antes do culto, e estava um problema sério. Aí eles iam para o culto fazer a ceia do Senhor. Aí ele disse, nisto não vos... Aí tem coisa que eu vos louvo, mas tem coisa que eu não louvo a vocês. Isso aqui está errado. Tinha gente participando de forma indigna da mesa do Senhor. E com relação ao uso dos dons espirituais, a igreja estava cheia de dom, mas estava sabendo usar. Então Paulo passou, irmãos, vários capítulos, nós sabemos, né? Capítulo 12 falando sobre os dons. No capítulo 13 ele continua falando sobre os dons. O pessoal acha que o amor está fora do contexto. Não, ele está falando sobre os dons. No 13 e no 14 ele continua, está havendo uma confusão. E também até hoje os irmãos não entendem isso. As igrejas não entendem. Principalmente as igrejas de linha pentecostal, neopentecostal. Erros teológicos, doutrinários, grosseiros, que levam a aberrações. Nós temos hoje, irmãos, aberrações. A palavra é essa, não existe, é no mínimo uma aberração que está acontecendo. A igreja é motivo de chacota, principalmente hoje com a facilidade de divulgação de vídeos, né, de filmagens. E o que acontece dentro das igrejas com essa questão do uso de línguas estranhas. Veja, é a carta quase toda de exortação, por isso que a gente estranha, né? Paulo dizer, eu dou graças a Deus, irmãos, ao propósito da graça que foi dada, porque em tudo fostes enriquecidos nela, em toda palavra, em todo conhecimento. Não há erro aqui em Paulo, irmãos, não há erro na maneira que ele está se reportando. Ele não está sendo falso. É que de fato Deus tinha manifestado graça àquela igreja. Entretanto, havia muita coisa a ser corrigida, mas ele não deixou de mostrar o reconhecimento dos dons. Então a gente precisa ter essa mesma visão. Diga aí, seja sincero com você mesmo, não precisa responder de forma alta. Com tanto defeito naquela igreja, você lembra primeiro dos defeitos, né? Talvez esqueça até os dons e as graças que Deus tenha concedido. Você pode até ficar questionando, será que Deus realmente... Mas Paulo sabia que sim. Então nós precisamos ter essa visão e cumprir com esse dever. E Corinto é ótimo, né? Ele não está falando... Paulo escreveu algumas igrejas, irmãos, que pouco citou defeito, pouco problema. Os irmãos, quando escreveu a Filipenses mesmo, é a carta da alegria. Paulo fala tanta alegria com aqueles irmãos, fica contente e tal. Mal fala de problemas, de dificuldades, mal exorta. Eu fiquei muito contente, irmãos. Olha, os irmãos se associaram comigo, sabe? Eu recebi o donativo.
E eu estava precisando, e Deus usou, rapaz, vocês, olha que visão espiritual do reino vocês tiveram, como nós lemos aqui no capítulo 4, né, de 2 Timóteo, a luta de Paulo, e disse, olha, eu estava lá, rapaz, ninguém ficou do meu lado, só Deus que me assistiu. A gente precisa ter essa disposição, principalmente os pastores. Vai ter uma hora que você vai ficar só, fica só. Você olha de um lado para o outro, meu amigo, tem ninguém, todo mundo, corre. Cristo, na hora de maior necessidade, os discípulos dele, perna para quem, e ainda ficou um. Não bastasse abandonar, ainda ficou um para negar. Que dor, viu? Que dor. 3 anos ajudando aqueles pecadores miseráveis, orientando, instruindo. 3 anos, de dia e de noite, não é? Fizeram um curso intensivo, não foi de teologia, foi intensivão. Você vai mesmo quando você vai para o seminário, evidentemente você tem as horas de aula, né? E os horários de aula, depois você vai descansar. Eles estavam convivendo 24 horas com Jesus, então era 24 horas de aula. Até quando Jesus dormia, dava aula. Não dava, não? Quando ele dormiu no barco, ele estava dando aula, para eles perseverarem e crerem. Até quando dormiu, o homem ensinava. E o que aconteceu? Olha, então, irmãos, vocês veem o apóstolo Paulo mostrando que a visão que nós devemos ter, a disposição no coração de reconhecer os dons e as graças e a bondade de Deus na vida dos nossos irmãos. Isso é um dever. Isso é um dever. E, além disso, defender sua inocência. Olha lá, vamos para outro texto interessante aí. 1 Samuel 22:14. Isso é o 13º dever que nós encontramos no 9º mandamento. 1 Samuel 22:14. Vamos abrir nossas Bíblias nessa passagem. Quem quiser ler, viu, irmão Gisele? Pode. 1 Samuel 22:14. O 15. Nem muito, nem pouco. Bom, Davi foi entregue por Doeg. Decora esse nome, para você nunca botar no seu... O próximo João, né? Está esperando, João. Pode ficar tranquilo, viu, dona Vaninha? Só se Deus quiser. Amém. Já entregou a Deus, não foi? Diga, já entreguei a Deus. Amém. Bota o nome de Doeg, não. Doeg foi um entregão. Um X9, é X9, né? Que diz nos dias de hoje. Quando eu era adolescente, a gente não sabia dizer a palavra certa, dizia cabueta, mas é alcagoete, né? O nome certo, né, Marcos? O nome certo de cabueta é alcagoete, né? Não, né? Rapaz, Doeg tinha pena de ninguém. Aimeleque defendeu a inocência de Davi, né? A inocência de Davi referente a quê? Referente a Davi não tinha nenhum interesse de fazer mal a Saul. Saul é que, porque o Espírito de Deus saiu dele, ele ficou com uma inveja tremenda de Davi. Ele olhou e disse, olha, tem uma quantidade de mulher que diz que está elogiando a mim. Agora, a quantidade de que está elogiando Davi é muito maior. Como é que pode? Eu sou o rei, rapaz. Então, o Espírito de Deus saiu dele, né? A graça de Deus, a graça comum saiu dele, que estava limitando, segurando ele até aqui. E aí ele ficou entregue a uma perseguição insana a Davi no reino. E aí Aimeleque, irmãos, reconheceu as qualidades de Davi, defendeu a sua inocência diante de um rei que estava à caça de Davi. Aimeleque foi muito corajoso, foi não? Foi muito corajoso, apresentando a Saul argumentos que para ele eram suficientes quanto à inocência de Davi relativa à sua culpa de traição. Ele não era um inimigo do rei, como Saul apregoava, e ele mostrou fatos para isso. Ele tentou, né, digamos assim, trazer Saul a sensatez. Você está agindo, meu rei, como um insensato, em outras palavras. Ele diz aqui, e quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi? É seu genro. Em outras palavras, ele diz, por que será que foi que o Senhor deu a sua filha a ele? Por que foi? Foi por acaso? Foi um acaso do destino? Foi sua filha que forçou isso daí, que lhe obrigou a casar com Davi? De forma nenhuma, não é? E chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa.
defendeu a inocência dele. Não tem como lembrar, não lembrar agora. Está tendo um julgamento agora recente, aí tentou defender o juiz disse, isso é desacato, viu? Estava num julgamento, estava tentando defender. Não sei se o cara era inocente mesmo, não pode nem defender a inocência do outro, né? Inclusive, você estava presente, não, mas Aimeleque estava presente. Estava na hora, eu conheço a fama dele, conheço o que ele fez, eu sei o que ele fez, o senhor sabe o que ele fez. Essa, irmãos, tem que ser a nossa disposição. Por quê? Todos são inocentes até que se prove o contrário. Todo mundo é inocente. Então nós não devemos embarcar no princípio do mundo. O mundo, irmãos, inverte essa ordem. O mundo é que inverte isso, requer de alguém, requer das pessoas que se defendam diante de uma acusação. Se olha, alguém está lhe acusando, prove que você é inocente. Diz, não é assim não, meu filho. A coisa não funciona desse jeito. A coisa funciona o contrário. Eu sou inocente até que alguém prove que eu não sou inocente. Até lá. Então, irmão, nosso dever é defender a inocência do nosso próximo. A gente não pode estar aceitando uma palavra assim de condenação logo de imediato. Não, de forma nenhuma. Alto lá, peraí. Não é assim não. Então, o princípio bíblico é... O princípio do mundo é qual? Se alguém apresenta uma acusação, você já começa a desconfiar da pessoa, você já começa a pensar no comportamento dela, para ver se encaixa ou não da denúncia. Não é assim não. Biblicamente não é desse jeito não. Se para tudo, tá a acusação, é forte, não sei o que, tem indício, mas a pessoa é inocente. As coisas podem ser explicadas. E até lá você tem que dizer, não, provou, não provou, então ela é inocente. Esse deve ser o princípio que deve nos regir. Senão o que é que vai haver? Lembre-se que outro dever que a gente tinha atrás e que analisou é o quê? É julgar os outros de forma caridosa. Até no julgamento tem que ser caridoso, manifestar amor. Por quê? Porque a nossa característica, a nossa natureza é logo pegar a denúncia, aceitar a denúncia. Eu falei aos irmãos que o estudo desses deveres, desse mandamento, tem muito a ver com o tribunal, né? Todas as referências fazem muito isso. Então, você está aqui diante de uma acusação, então, normalmente, você pega a denúncia e você logo recebe, aceita a denúncia e já vai fazendo logo o julgamento. Os irmãos que foram alvo de injustiça sabem muito bem disso. Principalmente aqui, quem era Doeg? Doeg era quem? Doeg era lá da capítulo 21. Ele era de alguma maneira era ligado a Saul. Eu não lembro exatamente o que era. Por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Ele tinha ligação com Saul, 21:7, né? Muito bem, aquele um dos servo de Saul, pronto, era isso, um dos servos de Saul, o maioral dos pastores, né? O maioral dos pastores de Saul. O que é que Saul fez? Eu vou acreditar nele, né? Ele vai logo entregar, disse, olha, Davi estava lá, mas estava fazendo o quê? Estava conspirando contra Saul, estava atrás de matar Saul. Os irmãos sabem o pecado que Saul cometeu contra Aimeleque, matou todo mundo. Foi terrível isso aí, por causa de Doeg. Então, quantos cristãos, né, já não foram alvo de injustiças que podem ter levado à morte, mentiras, calúnias, difamação, que sepultou a pessoa, muitas vezes de forma literal, mas de outras vezes a reputação, né? Que hoje em dia é o que mais se faz, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou acabar com a reputação dele. Acabou com a reputação dele, ninguém acredita mais nele, ninguém vai mais chamá-lo para qualquer outra coisa, para trabalhar, para estar junto, para estar perto. Mata, hoje em dia, desse jeito. Você isola. Então, nós estamos vivendo isso com muita clareza. Então, nós devemos defender a inocência da pessoa, até que se prove o contrário. Não significa dizer que você vai apoiar o erro se porventura a pessoa cometeu um erro. Ele disse, olha, até aqui, né, em caso de acusações e tal, até aqui ele é inocente. Tanto é que Aimeleque apresentou a inocência, né? Eu não queria saber disso, né, irmãos? Saul estava determinado no coração a matar Davi,
e qualquer pessoa que fizesse algum bem a Davi, algum tipo de bem a ele, matava, né? A não ser também dependendo das consequências, que ele descobriu que o filho dele estava ao lado de Davi, né? Então, o dever é defender a inocência do nosso próximo. Aí, como ele disse, você vai defender a inocência da pessoa até que se prove o contrário. Se provar que a pessoa é culpada, foi provado. Então, a pessoa é culpada. Só não pode botar Saul como juiz, né? Se Saul como juiz, Davi é culpado, né? Ok? Alguma dúvida com relação a essa questão? Sim. Diga, Marcos. Desde o Antigo Testamento também, você tinha o princípio, não aceite denúncia só com uma pessoa. Assim, a verdade precisa, você tem que ouvir um lado e tem que ouvir o outro lado para estar. E esse princípio aqui que Paulo vai estabelecer em 1 Timóteo capítulo 5, com relação aos pastores, ele serve também, irmãos, como referência é um parâmetro também para quem está investido de outras autoridades, porque quem está na liderança, em algum posicionamento, sempre ele é mais susceptível à denúncia, né, Zaqueu? Zaqueu sabe, é oficial, né? Então, você está comandando uma quantidade de pessoas e a facilidade de alguém se achar ruim algum comando, alguma ordem, alguma coisa, é muito fácil. Então, você tem muito mais pessoas sobre o seu comando e há uma grande chance da pessoa ficar insatisfeito de alguma maneira, e ele pode levar essa insatisfação adiante, mas ser uma insatisfação que não tem fundamento, né? E muitas vezes a insatisfação é uma denúncia, e a denúncia que leva a consequências. Por isso, irmão, de novo, a gente vê que o princípio da lei de Deus, né, na antiga aliança, diz: olha, se alguém acusar o outro de algum crime e isso não for comprovado, a pena para que aquele crime que a pessoa acusou o outro, ele vai sofrer as penalidades daquele. Já para que ele não, para evitar denúncia falsa. A lei de Deus irmãos, é um princípio para todos os irmãos. Então, sempre se tem que ter muito cuidado quando pessoas que estão em determinadas posições, principalmente de comando, né, você ouve denúncia contra eles. Você tem que redobrar a atenção com relação a isso. É um princípio que tem aqui. Tudo a palavra de Deus, que é extremamente importante. Esses deveres aqui, irmão, é segurar a minha tendência de julgamento precipitado. É isso que está acontecendo aqui. Seguro. Olha, fulano eu sei que é difícil acontecer, muitas vezes só aparece com filho, mas é muito difícil, né? Alguém que tem uma tendência de fazer determinadas coisas, que já foi, né, comprovado que ele teve determinados comportamentos ou delitos, aí ele é acusado de novo sobre aquilo dali. Como é que você faz? Fulano já está, rapaz, certamente ele fez não sei o que, tenha calma, né? Até que se prove, ninguém vai desconsiderar aquilo que foi feito no passado e comprovado. Mas ele só pode ser, de fato, responsabilizado se houver provas com relação a isso. Até que não tenha, você tem que dizer. Estabelecer a justiça não é coisa fácil, principalmente na sociedade que a gente vive. Não é fácil, é muito difícil, mas é assim. E a gente tem que lembrar o seguinte, que no fim das contas, todo mundo vai prestar contas a Deus. Então, se porventura dentro do processo, né, não foi comprovada a culpa, a palavra de Deus também, lá em 1 Timóteo capítulo 5, também diz assim: há pecados que eles não vão ficar escondidos. Uma hora ele não vai aparecer, mas depois ele vem à tona. Daí, em última instância, a gente sempre crê na justiça divina e apelar para a justiça divina e nunca querer fazer justiça com as próprias, não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos. Então, o dever é defender a inocência. 14º dever, receber prontamente boas informações a respeito do próximo. Olha só, vamos lá, 1 Coríntios 13, 6 e 7.
A gente voltando para Coríntios, eu disse que tinha muita referência de Coríntios. 1 Coríntios 13, 6 e 7. Leia, Ramon, por favor. Muito bem. Irmãos, quem deseja promover e preservar a verdade entre os homens, quem se esforça para cultivar a boa relação com o próximo, perdoando a transgressão, cobrindo a transgressão, também tem a disposição para receber prontamente boas informações a respeito do seu. Ele tem essa disposição. Ele não se alegra com a injustiça. Como diz o texto, ele não vive pensando, sempre pensando o mal do próximo. Ele não vive desejando o mal do próximo. E ele não se alegra com o mal que o outro comete. Consequentemente, ele não se alegra em receber mais informações más, informações ruins a respeito do seu próximo. O mundo é que tem prazer, irmãos, em saber dos maus feitos dos homens. Tanto é que os programas televisivos e os canais de YouTube de fofocas têm, porque as pessoas têm prazer em saber. Você veja, a gente sempre fala, o que é que se espalha mais rápido? Uma boa ação ou uma má ação? A notícia, aquilo que a pessoa fez de bom ou aquilo que a pessoa fez de mal, rapidamente fica conhecido. Por quê? Porque é a tendência do mundo, do coração. O cristão é que vai restringir isso daí, sabe? Vai combater isso. Ele vai olhar e diz, rapaz, Deus não se alegra de jeito nenhum. A alegria de Deus é receber prontamente as boas informações e as más informações. Eu vou tratar, Eu vou tratar disso, eu vou cuidar disso. É verdade, foi um pecado. O amor cobre multidão de pecados. O amor não espalha a multidão de pecados, não é? Veja, irmãos, os deveres, eles confrontam a gente. Confrontar. A lei de Deus é perfeita, é para botar a gente contra a parede e dizer, olha, não tem saída não para você. Não tem saída não tenha mas fulano é ruim, mas não sei o quê, mas só falo o que não presta, só tem o que não presta. Está certo. Isso aí ele vai dar conta a Deus e nós temos que ficar vigiando o nosso coração e a nossa boca, a vigilância. Aí a gente vai começar a ser mais pronto para ouvir e tardio para falar, ser mais controlado, falar na hora certa. Quando você vê sempre uma pessoa que fala na hora certa, que tem equilíbrio no falar, que é mais, você chama o quê? A pessoa de sábia, Pronto, é isso que Deus quer que a gente. Aí o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Deus nos deu a sua lei e a gente vai atentar para essa lei para cuidar dessas questões e ficar sempre atento aos nossos pensamentos, aquilo que a gente está falando. Porque, irmãos, a gente tem uma vigilância, mas tem hora que vacila, não fica tão atento, aí se pega nessa mesma linhagem, se pega fazendo a mesma coisa. Então, o que é que o dever diz? Eu devo receber prontamente boas informações a respeito. Irmão, eu não me alegro com a injustiça, eu me alegro com a verdade. O espírito do 9º mandamento, que vai muito além de simplesmente evitar mentiras, exige o cultivo da verdade, da justiça, do amor em nossas palavras e em nossos julgamentos sobre os outros. Por isso que lá em Romanos 12, 10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Preferindo-vos em honra. Isso aqui, esse texto aqui dá um estudo completo. Isso significa o quê? Isso significa que eu devo dar ao próximo o benefício da dúvida, acreditando em boas intenções sempre que. E o 15º mandamento, o 5º dever do 9º mandamento, é rejeitar as informações que são maldizentes. Enquanto eu recebo prontamente essas boas informações, como vimos lá em 1 Coríntios, a base 13, 6 e 7, eu também rejeito as informações que são maldizentes. Vamos lá, Salmo 15, 3. Quer ler, Rutinha? Salmo 15, 3. Então, ele não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
Quem não tem o costume de caluniar, quem não tem o costume de difamar, tem facilidade de rejeitar as informações maldizentes. Porque, irmãos, o cidadão do céu detesta os maldizentes. O cidadão do céu detesta os maledicentes. Procura ficar longe deles. Fica longe. Eu quero distância dos maledicentes, dos maldizentes. Fulano tem uma facilidade muito grande, rapaz, de maldizer os outros. Nunca tem, só chega com, só é para falar do outro, só traz notícia, só traz mal feito, né? Assim que a gente diz, só traz mal feito. Irmãos, há quem gosta de ficar perto do mexeriqueiro, do fofoqueiro, para saber das novidades da vida dos outros. Às vezes a gente encontra, o pessoal já fala com facilidade, ele só eu tenho uma nova aqui para dizer, o pessoal já vai se junta. O cristão faz o contrário, diz como é, ele vai em sentido oposto, quero nem saber, quero saber, não tenho prazer de estar ouvindo o que as pessoas fizeram de errado. E outra coisa, por isso que os cristãos, eles naturalmente são escanteados, né, das rodinhas, ou pelo menos deve ser, né? Porque ele vai se posicionando dessa maneira e as pessoas não têm satisfação não, de, rapaz, fulano é isso, é aquilo, está defendendo fulano, tem lá faz lá suas colocações. Diz, não, porque eu não tenho prazer em ver isso, eu não vou acreditar em tudo. A pessoa chega falando de negócio, eu vou acreditar logo de primeira? Vou não. Ele é inocente até que se prove o contrário. Vai questionar. Sim, uma das coisas é exatamente isso, que o pessoal acha ruim no cristão, é que quando ele recebe uma notícia ou alguma coisa, um feito, ele começa a questionar. Aí, quem traz maledicência, né? Quem fica trazendo informações maldizentes, ele não gosta de ser confrontado, não. Ele quer que a pessoa receba aquela informação logo de braços abertos. Ele não é confrontado, não. Sim, mas isso aconteceu mesmo. Foi assim. Ou seja, por que ele está fazendo isso? Porque ele está presumindo logo de antemão a inocência do outro, né? Então ele vai agir desse jeito e as pessoas não gostam. Gosta que você receba logo. Não questiona aí, fala, rapaz, foi mesmo. Não acredito não, rapaz, ele fez isso e tal. Aí já começa a tricotar, né? Que o cidadão dos céus, ele não gosta não de maldizente. Quando ele sabe de algum erro, alguma falha, algum deslize, algum pecado, alguma fraqueza do próximo, ele encobre, ele esconde, ele perdoa, ele não repercute, ele não reverbera. Mas isso não. Por quê? Porque ele sabe que quem anda falando dos outros está fazendo mal ao próximo, está atentando contra a sua reputação, sua imagem perante os demais. Então a gente precisa ter muito cuidado, sabe, irmão? Muita sabedoria para lidar com essas situações. Precisamos conhecer a lei de Deus, os deveres que requerem, e num momento desse ter muito discernimento para agir de maneira a honrar Deus. Certamente nós vamos lidar com situações em que a pessoa está falando a verdade do outro, né? Isso é difícil, né? Aqui nós estamos falando rejeitar as que são maldizentes, mas algumas vezes as pessoas de fato vêm falando a verdade sobre como lidar numa situação como essa. Tem que ter sabedoria. O que a Bíblia diz? Qual a orientação bíblica em como proceder? Aqui a gente já está vendo. Em primeiro lugar, encobrir, não passar adiante. Você vai ter que orientar a pessoa. Olha, você está me dizendo essas coisas, o que é que você fez? Se você fazer isso, isso, isso. Você soube primeiro, você acredita que é verdade? Então a Bíblia diz, olha, faça isso, isso e isso. Normalmente, quando você diz isso para a pessoa, coloca para ele a responsabilidade. A pessoa, da próxima vez que vier dizer alguma coisa má do outro, ele vai pensar 2 ou 3 vezes se vai lhe dizer alguma coisa. Porque o que é que você fez? Você mandou ele assumir a responsabilidade, que cabe a ele tomar as providências devidas. E não você fazer como a procuradoria, aceitar a denúncia. Só, olha, está certo, você está me dizendo isso, olha, a Bíblia diz que é assim, ó, faça isso. Eu estou vindo para você, diz, pronto, você está vindo para mim, eu estou lhe orientando, faça isso. Mande a responsabilidade para quem deve ser, é de direito. Cumpra biblicamente. Rapaz, se eu fizer isso, fulano não vai gostar não, porque ele já veio para mim assim, sabe? Bom, é melhor você fazer as coisas que Deus goste, né? É melhor você agradar a Deus do que agradar seu próximo.
desagradando a Deus. Então, irmãos, esses deveres, eles têm como princípio maior amor a Deus, a sua lei e amor ao próximo. E muitas vezes o irmão sabe que amar o próximo é dizer não. Não, isso aqui está errado. Isso aqui não está certo. Trazer essa informação até mim não está correto. Resolva. Como é que eu resolvo? Está aqui biblicamente. Vá lá, eu vou orar por você. Ok, irmãos? Ficamos no 15º dever, rejeitar as informações que são maldizentes. Lembrando aos irmãos, só para finalizar, nosso dever é mostrar alegria e reconhecimento pelos dons e graças que Deus concede aos homens, em especial aos nossos irmãos. Nós vimos que a igreja de Corinto tinha muitos defeitos, mas nem por isso o apóstolo Paulo deixou de reconhecer seus dons e graças recebidos da parte de Deus. E nós precisamos estar dispostos a defender a inocência e a receber prontamente boas informações a respeito do nosso próximo. Quantas mais informações, nós devemos rejeitá-las. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir os nossos deveres. Amém. Vamos orar, ficar de pé e orarmos.